é Shirlene, e entrar numa biblioteca, uma cidade do interior, também remete à minha infância. Eu nasci no sertão, mas tive o benefício, né, de nascer numa cidade à beira de um rio, o Rio São Francisco. Mas apesar de ter nascido à beira do rio, andava poucos quilômetros e vivia também a realidade da seca. Via esse sofrimento, via aquelas casas de barro, via o pote de barro ali perto, né, nas comunidades, nas cidades perto, 10 quilômetros, 15 quilômetros, a seca estava lá presente. E isso para mim, enquanto criança, era muito louco, essa miséria e essa contradição. E a biblioteca, né, foi lá que eu tive os grandes, acho que o grande desafio de tentar retratar a miséria que eu via, né, tão perto do rio, porque minha mãe me deixava na biblioteca por não ter condições de pagar uma pessoa para poder estudar. E a bibliotecária, né, foi a minha grande mestre, os livros, os meus grandes companheiros. E aí eu decidi não me tornar escritora, mas busquei o jornalismo, para tentar fazer da minha missão como jornalista, relatar os sofrimentos que as pessoas passam. Então hoje eu sou jornalista, não sou escritora, mas tenho a grande honra de estar ao lado, né, dos escritores aqui do Rio Grande do Norte. Não sou do Rio Grande do Norte, mas tenho uma honra de poder contribuir, né, um pouco daquilo que eu li até hoje, que eu vou tentar traduzir em imagens. Hoje a minha missão aqui na caravana, esse grupo que me abraça, né, Tiago, foi o primeiro encontro, a Luísio, é tentar ajudar a retratar essa missão, assim, generosa, humana que vocês trazem aqui. Mas também me inquieto, da mesma forma de Guilherme. Uma tristeza imensa nessa questão que a gente vinha falando na van. Por que os homens que cuidam das cidades, por que eles não mudam? Existe muita água debaixo dessas terras. Então nós não podemos mudar o clima, nós não podemos mudar a força dos ventos, não podemos mudar, assim, muitos quesitos não está nas nossas mãos. Mas eu sei que outras formas existem e que isso depende também de força humana. Então que as crianças que estão aqui hoje, na mente de vocês sejam plantadas, além do que livros, essa força de ter a vontade de mudar. E isso a gente consegue lendo. A gente vai se inquietando, vai ficando com raiva e depois a gente acaba escolhendo uma profissão que a gente consiga construir um mundo melhor. Então que dentro da biblioteca seja esse espaço onde vocês se alimentem para serem pessoas que queiram mudar a realidade. A leitura vai fazer de vocês pessoas grandes, grandiosas, com ação de mudança, ação positiva. É isso que eu desejo, que fique além da comida e além do livro, né? Sonhem alto, sonhem muito e ajudem os outros, ajudem os seus, principalmente. Então é emocionante também estar aqui. Bom, gente, eu acho que o sentido maior desse acontecimento já foi ressaltado aqui, muito boas palavras, que é a simbologia contida na união, na solidariedade. De modo que me resta expressar um agradecimento especial ao escritor Tiago Gonzaga, que nos propiciou a oportunidade de exercer isso que nós temos de mais nobre, que é o senso humanitário. Nós sabemos que não basta mitigar a pobreza, é preciso acabar com a pobreza. Mas estamos fazendo o possível. Obrigado. Bom, meu nome é Roberto Cardoso e se a gente estudar um pouquinho a fisiologia, a gente vai aprender que é possível passar algumas semanas sem comer, alguns dias sem beber e alguns minutos sem respirar, né? Há um tempo atrás foi feita uma campanha da fome e o Betinho falava que quem tem fome tem pressa. Se quem tem fome tem pressa, imagina quem tem sede, né? Então que esses livros sirvam para matar a sede do conhecimento e buscar soluções, antes que falte ar, tá? Obrigado. Eu sou pó, poeira, carne, coração. Da vida rebento brotando no vento.
Eu sou o meio, depois do princípio, antes do fim. Eu sou o cheiro da cinza, da fatídica manhã. Amanhã de manhã, sou o perfume de jasmim. Meu nome é Chumbo Pinheiro, eu sou Chumbo Pinheiro. Tenho escrito algumas poesias e a coisa mais importante que eu acho nesse momento, e não poderia deixar de referir, né, são as palavras de todos nós. E as palavras sábias de Manuel Onofre, né, nesse gesto que nos proporcionou esse movimento que Tiago encabeça de solidariedade humana. E o principal que nós temos de lição disso tudo é essa força da solidariedade humana, essa identidade que nós temos com o povo do sertão, que está também no nosso sangue. Nós temos o sangue sertanejo dentro de nós, mesmo tendo nascido lá no litoral, como eu também nasci. Então, que esse momento, né, ele se torne simbólico no sentido de que a gente possa trazer mais o conhecimento e, através desse conhecimento, construirmos essa esperança de um perfume novo para o Seridó e para todas as pessoas. Meu nome é... Tiago queria falar no final. Não vou falar mais. Meu nome é Lívio Oliveira, eu sou escritor de Natal, mas tenho minhas raízes no Seridó. Minha mãe é de Cruzeta, meu pai, apesar de ter nascido na Paraíba, morou quase a vida toda em Parelhas. Portanto, a minha infância praticamente toda foi vindo aqui e convivendo com esse povo maravilhoso, que tem uma cultura realmente valorosa, que é o povo de Seridó. Eu brincava muito nas fazendas aí, Poço da Pedra, Fazenda Cauaçu, que muitos conhecem por aqui. E tem muitas lembranças que inclusive estão na minha poesia em vários momentos. Mas eu quero dizer que tenho dois orgulhos. Um deles é justamente esse, ter o sangue seridóense correndo em minhas veias, apesar de saber dessa grande dificuldade cíclica que se vivencia aqui. E o outro orgulho grande que eu tenho atualmente é de ser amigo de Tiago, de conviver com os escritores que têm seguido a sua orientação, a sua maneira espontânea, mas muito rica e muito humana de ser, que faz com que uma iniciativa dessa tome corpo e de fato, se concretize numa situação belíssima como essa que nós estamos vivendo aqui. Nós trazemos duas espécies de alimento aqui. O alimento do corpo e o alimento da alma, que é a palavra. Como o Guilherme disse ali, a palavra vai na frente. Nós acreditamos que as duas espécies de alimentos são muito valiosas. Ressaltando apenas que o alimento palavra, e eu falo com os jovens que estão aqui, com os quais eu me deparei logo que entrei aqui, né, diretor? Nessa biblioteca, muito boa, por sinal, muito diversificada, e vi esses meninos conversando sobre literatura, que eles me falaram sobre coisas importantes, sobre livros. Eu fui o primeiro a entrar nessa biblioteca hoje, né? E fiquei fascinado com isso, sabendo que a palavra certamente vai brotar aqui. Vai brotar como, certamente, quando a água voltar, as chuvas vierem e os homens, as autoridades tomarem vergonha, vai voltar também o verde do nosso sertão do Seridó. Então é isso, eu quero apenas deixar a minha mensagem de que é muito valioso o alimento palavra. Alguns dos jovens com os quais eu conversei aqui, tenho certeza que jamais esquecerão isso. Jamais esquecerão que nós estivemos aqui e que alguma coisa deixamos
no sentido de que lá na frente, quando vocês também estiverem escrevendo, quando vocês tiverem as suas profissões, vocês vão dizer que a palavra brotou num dia como esse, num sábado como esse, muito especial, a partir de uma iniciativa de Tiago, que foi seguida por nós, sabiamente seguida, porque o contrário seria a burrice, né, a falta de inteligência. Nós não queremos fazer isso. E estamos aqui justamente para fazer com que essa palavra se perpetue. É isso que eu queria colocar para você. Muito obrigado. Se me permita, eu vou até a frente. Se me permitirem, eu digo alguma coisa também. Pois não. É para mim um momento também muito especial. Eu queria dar um depoimento. Nós falamos aqui do livro, né, como esse alimento da mente, esse alimento da nossa inteligência. A biblioteca é esse repositório de alimentos que enobrece o homem, que o torna mais capaz, né? E essa capacidade a gente vê como exemplo na construção de uma estrutura como a do Gargalheiras. Isso veio pela inteligência humana, pela capacidade de realizar. Isso foi pensado para que esta cidade tivesse água, não é verdade? E hoje o Gargalheiras está seco. Então é preciso que a inteligência humana novamente haja, e haja de maneira que torne essa cidade e as cidades circunvizinhas, né, perenes como o rio. E que a gente possa ter água nestas cidades e não passe por esses tormentos que a seca impõe. Eu sou de uma região, a região do Trairi, que viveu em 1993 um colapso também de água, de falta d'água. E, graças à inteligência, à capacidade de liderança de um homem de batinas, um homem simples, franzino, que mobilizou o povo, que mobilizou as autoridades desse estado. Hoje nós temos a adutora em Santa Cruz, que vem de Bonfim, trazendo água de Bonfim. É a inteligência humana agindo, é a força de vontade agindo, é o poder público agindo, sempre pressionado. É o povo que precisa pressionar as autoridades para que as coisas aconteçam, não é? Então a minha mensagem seria essa, que os acarienses, que os seridoenses, esse povo tão valente, né, desta verdadeira civilização que é o Seridó, se mobilize, se organize, e que outros Monsenhor Severinos, ou melhor dizendo, Monsenhor Expedito, Monsenhor Raimundo, Hugo Tavares, poeta das águas, né, possa mobilizar toda essa região, mostrar a força que ela tem para que essas coisas não aconteçam mais. Então está aí o desafio lançado. É vocês que têm que resolver esse problema, não é? Nós viemos aqui com os livros acrescentar essa já belíssima biblioteca, nós viemos aqui com a nossa palavra, com a nossa poesia. E fica em vocês as palavras de estímulo para que vocês realizem aquilo que vocês necessitam. Água, comida, arte, cultura, que é o que nos faz verdadeiramente humanos e felizes.